Deuteronômio, no 6º capítulo. Acompanhe comigo a leitura do 1º ao 9º versículo. Deuteronômio, no 6º capítulo, do 1º versículo ao 9º. E assim escreveu Moisés: Estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor teu Deus, se te ensinassem, para que os cumprisses na terra a que passas para a possuir, para que temas ao Senhor teu Deus, e guardes todos os seus estatutos e mandamentos que eu te ordeno, tu e teu filho, e o filho de teu filho, todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados. Ouve, pois, ó Israel, e atenta em os cumprires, para que bem te suceda, e muito te multipliques na terra que emana leite e mel, como te disse o Senhor, Deus de teus pais. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te, e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Vamos orar? Ó Senhor, Senhor nosso, único Deus, Senhor dos senhores, Rei dos reis, Tu que és a nossa vida. Senhor, faze-nos atentar para a Tua palavra. Ó Espírito Santo, move cada um dos nossos corações. Abre nossos ouvidos, abre os nossos corações. Vem nos confrontar pela Tua palavra. Vem nos transformar pela Tua palavra. Vem nos consolar pela Tua palavra. Vem nos dar direção pela Tua palavra. Ó Deus da aliança, Deus que não falha, Deus que é fiel a cada uma das Suas promessas, nós te clamamos pela Tua graça, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Sem dúvida alguma, um dos assuntos que volta e meia surge no meio de conversas entre famílias, geralmente entre os pais. Como é que os filhos vão crescer em geração como essa? Como é que os nossos filhos crescerão numa geração tão corrompida? Num mundo tão cheio de pecado, num mundo onde a corrupção cresce cada vez mais, onde nem em casa estamos livres de toda a influência que o mundo tem. Porque através de televisão, através de internet, através de tantos meios que estão em nossa própria casa, fica difícil guardar o coração dos filhos. Muitos pais, às vezes, perguntam: e aí, qual a fórmula? O que é que eu vou fazer? O que é que eu devo fazer? Algumas pessoas, às vezes, procuram, às vezes, mesmo sendo novo ainda, acho que um menino para muitos, mas alguns ainda vêm, têm a coragem de me perguntar, às vezes, isso ou alguma coisa semelhante. O que é que a Bíblia diz? O que é que a Bíblia fala sobre isso? Pois vamos lá. A Bíblia fala e fala muita coisa sobre isso. Hoje, sem dúvida alguma, nós vamos ver que nesse texto, o Senhor é muito claro quando Ele dá as suas instruções ao seu povo. Ele é claro e específico quando dá os mandamentos ao povo que estava prestes a entrar na terra prometida. O Velho Testamento é tão palavra de Deus quanto o Novo Testamento. Nós vamos ver que, mesmo aqui nesse livro, Cristo está presente. Porque os mandamentos também apontam para Ele. Também falam a respeito dEle. E eu quero que você volte comigo os olhos para esse texto. Se você fechou sua Bíblia, por gentileza, abra novamente. Nós vamos voltar os olhos para esse livro de Deuteronômio, que é um livro tão precioso. Deuteronômio significa repetição da lei. Basicamente significa repetição da lei.
e Moisés foi quem o escreveu. Ao mesmo tempo em que ele recebia a revelação do Senhor e ele falava os mandamentos, ele também ia registrando para que ficasse para gerações futuras. Moisés foi um tipo de governante. Sem dúvida alguma, ele foi um tipo de governante, de administrador do povo, mas também foi sacerdote e profeta. E é justamente sob a liderança de Moisés que essas posições venham a se tornar depois ofícios. E é claro que, como sabemos nas Escrituras, Moisés ele é apontado como e reconhecido como um tipo de Cristo. Porque Cristo exerce 3 ofícios eternamente: de profeta, de sacerdote e de rei. De certa forma, Moisés também exerceu estas funções enquanto esteve à frente do povo, ali desde a retirada do Egito e caminhando aqueles 40 anos pelo deserto. Mas mesmo que houvesse Moisés, o povo sabia que o Senhor era o rei de Israel. Moisés era o seu representante, era o representante visível do verdadeiro rei do seu povo, do povo escolhido, povo retirado do Egito com mão poderosa. Então, nós vemos que Moisés também falou sobre Cristo. Sem dúvida alguma, no ponto mais importante da sua atuação como profeta, digamos assim, ele anunciou que do meio dos teus irmãos surgirá um profeta semelhante a mim. A ele ouvireis. O Senhor fala com Moisés, Moisés proclama isso, anuncia isso ao povo. E você vai encontrar isso no próprio livro de Deuteronômio, no capítulo 18, ali a partir do versículo 15. Você pode depois, numa leitura mais atenta, ver que ele já vai anunciar Jesus Cristo ali, quando estava com esse povo, ali no Monte Moabe. Ele falou sobre Cristo e deu testemunho a respeito dele. Quando nós paramos para olhar as Escrituras, na verdade, desde Gênesis, ela já anuncia e ela aponta a Cristo. Nós vemos que ali em Gênesis, alguns até conhecem um vídeo muito interessante, eu recomendo para que vocês assistam. A Bíblia em 4 minutos, é um garotinho, que decorou muito bem, e ele vai falando, basicamente ali, Cristo presente em cada um dos livros das Escrituras. E nós percebemos que Cristo está presente desde o Antigo Testamento, sendo apontado e anunciado como o verdadeiro e eterno Redentor do seu povo. Aqui nesse ponto, Moisés reúne o povo. Reúne esse povo para lembrá-los dos feitos do Senhor, para lembrá-los da lei do Senhor, para lembrá-los quem era o Senhor deles, quem era o Deus deles, a quem eles deviam adorar, a quem eles deviam entregar toda a vida deles. Na verdade, de certa forma, esse livro de Deuteronômio descreve um tipo de documento de renovação da aliança. Nós percebemos que na história do povo, de tempos em tempos, o povo recorria em idolatria, o Senhor os confrontava, o Senhor os disciplinava, eles se arrependiam e então faziam novamente o voto. Eles renovavam a aliança. Foi assim com o próprio Moisés aqui nesse ponto. Você vai observar depois no próprio livro de Josué. Josué, de maneira semelhante à de Moisés, quando estava perto já, como diz, estou indo para onde vão todos os homens. Estou partindo já vou morrer. E ele então ali faz uma renovação da aliança com o povo. E vamos ver que de tempos em tempos acontece isso na história do povo de Israel, na história de redenção que o Senhor tece pelas Escrituras. Moisés então reenfatizou aqui os mandamentos e leis que Israel tinha recebido da parte do Senhor. Após revisar, digamos assim, o que o Senhor havia feito por eles, ele deu ênfase à necessidade absoluta do povo de obedecer a Deus. Porque na obediência estaria então ali o caminho da bênção para o povo. Não que fosse algo pragmático. Não era um tipo de barganha, vou fazer para receber. Não. Foi uma determinação do Senhor. O Senhor colocou diante do povo as bênçãos que viriam da obediência e as maldições que viriam da desobediência. O Senhor foi claro em colocar isso para o seu povo. Então, naquele momento, Moisés estava lembrando ao povo o que eles nunca deveriam esquecer. Diante de Moisés, estava uma geração que não conheceu o Egito. A grande maioria dos que estavam ali diante de Moisés não havia nascido no Egito. A grande maioria havia nascido ali mesmo, durante aqueles 40 anos pelo deserto. Então, neste livro nós temos a repetição das leis,
temos também o desenvolvimento e desdobramentos dessa lei. Ele repete a história do povo, que deixou o Monte Sinai cerca de 38 anos atrás, desse ponto em que ele está aqui com o povo, e lembra a este povo as bênçãos e os julgamentos do Senhor sobre eles. Mas especialmente ele lembra sobre o fracasso desse povo em amar ao Senhor e de ser fiel ao Senhor. Ele foi específico nisso. Mesmo sendo a nação escolhida, mesmo recebendo ali os oráculos de Deus, vendo aqueles feitos tão poderosos, o povo não se manteve fiel ao Senhor. Como sabemos logo cedo, eles fizeram um bezerro de ouro. Moisés mal havia saído para receber as leis do monte, e o povo já incorreu em idolatria. Apesar disso, apesar da infidelidade do povo, o Senhor permaneceu fiel à palavra que empenhou na aliança feita com aquele povo. Apesar de toda a infidelidade, o Senhor manteve a sua promessa. Vocês vão entrar na terra. Vocês vão entrar nessa terra que eu prometi aos pais de vocês. O Senhor sempre foi e sempre será fiel às suas promessas. O relato dessa história recente ali do povo de Israel era importante como lição para aquele povo, para aquela nova geração que estava ali. Porque era importante que eles tivessem em mente que quando a aliança era quebrada, o povo sofreria amargamente. Você vai perceber aqui no texto, quando ele diz para que vivas, para que seja de longa vida, é para que vocês vivam, para que vocês não morram, como os pais de vocês que caíram pelo deserto, por causa de rebeldia, de incredulidade e de murmuração, por não me terem realmente como o Deus deles, por não me terem como o Senhor deles. Então a aliança, essa primeira aliança, ela foi elaborada ali em Êxodo, em Levítico, em Números, e ela visava suprir as necessidades imediatas daquele povo que estava prestes a entrar na terra. Muito embora, precisamos lembrar isso aqui e que vocês prestem atenção nisso. Muito embora as leis civis e cerimoniais que eram observadas lá não devem mais ser observadas por nós, os 10 mandamentos, que também é conhecido como o Decálogo, e outros princípios que estão aqui, continuam valendo para nós hoje, como povo de Deus. Esse livro deve ser compreendido também como um tipo de estatuto mesmo, como diretrizes para o povo, e também como um tipo de confissão de fé do povo de Israel. E nós percebemos que, por exemplo, no Novo Testamento, depois, se você quiser fazer essa pesquisa, você vai chegar à mesma conclusão, existem mais de 80 citações no Novo Testamento do livro de Deuteronômio. São mais de 80 citações. É um livro importantíssimo para ser conhecido, para ser lido por nós, para que os pais leiam com seus filhos e conheçam as histórias que estão ali, os mandamentos do Senhor que estão ali presentes nesse livro. Aqui no capítulo 5, nós vemos que os princípios fundamentais de toda a aliança estão presentes ali, que são os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos, eles refletem o caráter de Deus e oferecem diretrizes eternas. Não só para a forma como Israel deveria viver diante do Senhor, mas também todos os homens. Você pode me perguntar, peraí, como assim todos os homens? Nós vemos isso nos Salmos, evidências claras. O Salmo 100, o que é que diz? Lembra do Salmo 100? Como é que começa? Celebrai com júbilo ao Senhor, só Israel. Todas as terras, todos os moradores da terra. Curvem-se diante dele. Temam-no, porque ele é o Senhor. Então, como princípio, o Senhor é o rei de toda a terra. E os seus mandamentos devem permear toda a terra, todas as nações e todos os povos. Então aqui nesse capítulo, eu quero que você observe comigo os mandamentos do Senhor. Como ele os entregou ali para aquele povo que não conheceu o Egito. Aquela nova geração que estava prestes a entrar na terra. E o Senhor então repete aqui através de Moisés a sua lei, os seus mandamentos para aquele povo que estava prestes a entrar na terra e herdar a herança do Senhor. Vejam comigo aí a partir do primeiro versículo, do 1º ao 3º. Os mandamentos, estatutos e juízos, que ele diz aqui, se te ensinassem para que os cumprisses, para que os cumprisses na terra que passais a possuir, para que temas o Senhor teu Deus e guardes os seus estatutos e mandamentos que eu te ordeno, tu e teu filho, e o filho de teu filho, todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados. Ouve, pois, ó Israel,
e atenta em os cumprires, para que bem te suceda e muito te multipliques na terra, que manda leite e mel, como te disse o Senhor Deus de teus pais. Então Moisés repetiu ali a eles os 10 mandamentos. Você vai encontrar isso no 5º capítulo, capítulo anterior ao que nós lemos, do versículo 1 até o 33. A lei repetida, desenvolvimentos e desdobramentos desta lei, dos 10 mandamentos. Então ele pronunciou aquela geração que não conheceu o Egito, que nem conhecia antes muito bem os mandamentos do Senhor, que Moisés ali repetiu para eles. E uma coisa é certa, nós percebemos aqui claramente no texto. O Senhor diz para o povo que eles deveriam aprender, que eles deveriam ensinar, que eles deveriam cumprir, e eles deveriam passar de geração a geração os mandamentos do Senhor. O Senhor foi muito claro, isso aqui está muito claro nesse texto. E um ponto que é importante de lembrarmos aqui, o temor de Deus, o temor do Senhor, seria, digamos assim, o princípio mais poderoso que ajudaria esse povo a obedecer ao Senhor. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Quem teme ao Senhor é sábio e vai crescer em sabedoria. Então, é altamente desejável e altamente recomendável que nós, não somente nós, mas também os filhos dos filhos, também tenham temor no coração. Moisés aqui, ele também ressalta a fidelidade do Senhor em seu discurso. É claro que por todo o livro de Deuteronômio, ele vem ressaltando a fidelidade do Senhor. Que o Senhor cumpriu cada uma das suas promessas, ele não falhou em nenhuma delas. Inclusive, as promessas que ele fez, dizendo ao povo que se desobedecesse, eles seriam punidos, eles receberiam a ira do Senhor. Também aconteceu. Mas nesses discursos, Moisés inspira o povo a lembrar da fidelidade do Senhor e a confiar nele para toda e qualquer situação que se apresentasse a eles no caminho deles dali por diante. Os pais daquela geração foram rebeldes e eles ficaram no deserto, eles morreram. O Senhor foi muito claro também quando determinou a eles: essa geração não entrará na terra. Apenas 2 homens, apenas 2 entraram na terra. E eu sei que vocês conhecem os nomes deles. Josué e Calebe foram os únicos que entraram na terra, que faziam parte daquela geração. E por que eles entraram? Porque eles temeram ao Senhor. Eles confiaram no Senhor. Enquanto os espias disseram: os homens são gigantes, não podemos entrar ali, seremos esmagados. Nós somos como gafanhotos diante deles. E o que Calebe responde? De forma alguma. Eles serão como pão na nossa boca, porque o Senhor está conosco. Não há o que temer. Josué, junto com ele, manteve o discurso, afirmou isso com ele. E o povo quis se voltar contra os 2. Então o Senhor os protegeu. E ali então disse: Moisés, esta geração incrédula, má, perversa, não entrará na terra. Apenas Josué e Calebe entrarão na terra. Então, os mandamentos, de forma geral, eles são o detalhamento de dogmas, digamos assim, fundamentais, que se originam, que vêm da natureza do próprio Deus. E que vão encontrar expressão aonde? No relacionamento que ele escolheu ter com a humanidade. O Senhor, o mesmo que determina os fins, é o mesmo que determina também os meios. Ele é quem determina todas as coisas nesse universo. E é ele também quem determina como deve ser o relacionamento entre ele e o seu povo. E o que cabe a esse povo? Obedecer, observar, cumprir os mandamentos do Senhor. No Novo Testamento, um intérprete da lei, querendo testar, como era comum a eles ali naquela época, querendo tentar o Senhor Jesus, querendo pegá-lo em alguma falta, fizeram a ele uma pergunta: Mestre, qual é o maior dos mandamentos?
qual é o maior dos mandamentos de Deus? O Senhor então vem e responde: ora, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. E ele continua. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Você vai encontrar isso em Mateus 22, versículos 36 a 40. O intérprete da lei foi testá-lo. E aqui nós percebemos que o Senhor Jesus Cristo divide os 10 mandamentos em duas partes principais. A primeira parte, que está na primeira tábua, como é assim chamada, que são os 4 primeiros mandamentos, dizem respeito diretamente ao Senhor, ao seu nome. A segunda parte, que é a segunda tábua, que vai do 5º até o 10, dizem respeito ao relacionamento interpessoal que os homens têm para com o seu próximo. E o Senhor deixa isso aqui claro, quando ele diz: desses 2 mandamentos dependem a lei e os profetas. Ele deixa muito claro isso. E eu quero que você observe comigo, vá agora para o capítulo 30 de Deuteronômio. Veja comigo o capítulo 30 de Deuteronômio, a partir do versículo 11. Lembre que Moisés continua discursando, continua falando aqui a essa nova geração. Ele dá os mandamentos e veja o que ele vai dizer aqui em relação aos mandamentos. Deuteronômio 30, a partir do versículo 11. Porque este mandamento que hoje te ordeno não é demasiado difícil, nem está longe de ti. Não está nos céus para dizeres: quem subirá por nós aos céus que nos traga e nos faça ouvir, para que o cumpramos? Nem está além do mar para dizeres: quem passará por nós além do mar, que nos traga e nos faça ouvir, para que o cumpramos? Pois esta palavra está muito perto de ti, na tua boca e no teu coração, para a cumprires. O Senhor nunca exigiu e nunca vai exigir nada que Ele não tenha dado ao homem a estrutura, a graça, para que esse homem cumpra os seus mandamentos. Deus, Ele exige, mas Ele nos dá. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Então, os mandamentos do Senhor são estipulações da aliança, são determinações da aliança. E o Senhor é muito claro. Esses princípios são normativos para toda a vida do seu povo. Este povo deveria conhecer muito bem esses mandamentos e viver a partir deles. O quanto nós conhecemos os mandamentos do Senhor? O quanto nós gastamos tempo para conhecer os mandamentos do Senhor para as nossas próprias vidas? O quanto esse livro verdadeiramente é precioso para nós? O quanto ele é precioso para nós? O quanto você se dedica a conhecê-los, a conhecer os mandamentos? Ele mesmo diz: olha, não estão longe, estão perto de ti, da tua boca. Se compararmos hoje o que aquele povo tinha em mãos e o que nós temos em mãos hoje, a diferença é absurda. Porque nós temos toda a Escritura, nós temos toda a revelação que Deus quis dar ao homem em nossas mãos, em português, no Velho e Novo Testamento. Como tenho dito aqui, temos várias versões: revista atualizada, revista corrigida, linguagem de hoje, Bíblia da mulher que ora, da mulher que não ora. Tem todo tipo de Bíblia aí para você ler. Bíblia Teen, Bíblia da criança, tem todo tipo. Bíblia ilustrada, em CD-ROM, multimídia, você tem diversos tipos. Não há desculpa para ninguém dizer que não conhece e não tem como chegar à Bíblia. Meus irmãos, nós precisamos aprender a reconhecer a bênção de Deus nesse aspecto de termos a Bíblia aqui em português e a termos de maneira tão vasta e abundante, em tantos estilos diferentes. Se nós passássemos um mês num país distante, onde a Bíblia é proibida, e alguém que for encontrado com a Bíblia não somente pode ser preso, como pode até morrer, se passássemos um mês lá, eu creio que talvez aprendêssemos a dar um pouco mais de valor à palavra de Deus,
ao que temos em mãos e podemos abrir todos os dias, a qualquer hora do dia. Os que fazem parte do povo de Deus devem conhecer os mandamentos do Senhor. Precisamos conhecer os mandamentos do Senhor. E aqui nesse primeiro ponto, não podemos deixar fora da nossa mente que Moisés está falando para aquele povo que não conheceu o Egito, para uma nova geração que deveria conhecer os mandamentos do Senhor, para que não incorressem nos mesmos erros da geração anterior, para que não incorressem nos mesmos pecados da geração anterior, que pagou com a própria vida por não obedecer ao Senhor e os seus mandamentos. O Senhor foi muito claro com aquele povo ali. Em segundo lugar, os mandamentos do Senhor deveriam ser cumpridos pelo povo. E você vai ver aqui do 2º ao 5º versículos. Quando ele vai usando aqui os termos que você vai encontrar aí, preste atenção nos versículos, 2º e 3º, primeiro. Você vai observar aí os termos, guardes, eu te ordeno, fala para tu e para o teu filho. Depois ele vai dizer, ouve e atenta, em os cumprires. E depois ele vai chegar no 5º e vai dizer, amarás, pois, o Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. O Senhor afirmou que esses mandamentos deveriam ser ensinados, deveriam ser aprendidos e cumpridos pelo povo. Começando pelos mais velhos, homens e mulheres, pais, filhos, netos e toda a descendência. A resposta que o Senhor Jesus Cristo deu àquele intérprete da lei deixa claro essas duas divisões aqui. A primeira tábua, os 4 primeiros, diz em relação ao nosso relacionamento com Deus, um relacionamento vertical. E a segunda tábua, a segunda parte, diz respeito aos nossos relacionamentos interpessoais, ou seja, no nível horizontal. Eles devem ser observados e devem ser cumpridos. Mas o que é a força propulsora? Qual é a graça que vem de Deus para que se cumpra esses mandamentos? É o amor. É o amor que o próprio Deus supre. É o amor que o próprio Deus dá. De maneira natural, nenhum homem, nem no passado, nem agora e nem no futuro, se Cristo não voltar, tem condições de, por si mesmo, observar e cumprir os mandamentos do Senhor. Nenhum. Diferente do que às vezes muitos pensam, o amor nas Escrituras é um mandamento. Ele não tem a ver necessariamente e totalmente com sentimento, com afetividade, com afeição. O amor na Bíblia tem a ver com mandamento. Amarás. Amar tem a ver com doar-se, com servir, com ouvir, prestar atenção, temer. Tudo isso em relação ao Senhor. Amar não é algo que eu e você façamos naturalmente a nenhum outro, que não sejam a nós mesmos. Você conhece algum versículo na Bíblia que pelo menos venha sugerir: você deve se amar um pouco mais. Não ame tanto os outros, a ponto de esquecer de você mesmo. Não há nenhum versículo na Bíblia que aponte para isso. E sabe por que isso? Porque nós já nos amamos demais. Geralmente nos amamos demais da conta. Geralmente nos amamos demais da conta. É por isso que o Senhor vem e estabelece o padrão para o nosso próximo. Olha, ama o teu próximo como a ti mesmo. Ama o teu próximo como você ama você mesmo. Já tentaram como pensamos nisso? E muitas vezes achamos que cumprimos, mas no fundo, nós não cumprimos? Já pararam para pensar o quanto nós somos trôpegos, o quanto somos desajeitados em amar o nosso próximo? E às vezes não é um próximo distante, não. Às vezes é o próximo em casa. É a esposa, o marido, os pais, os filhos, os irmãos. Essa dificuldade não precisa ir para muito longe, não. Ela já acontece dentro de casa. A dificuldade de deixar a minha vontade, de deixar os meus desejos, deixar os meus propósitos, de abrir mão para abençoar o outro. Que dificuldade! Que guerra nós travamos no coração para fazer essas coisas. E como eu falei, não é tão distante.
Às vezes é para a esposa, é para o marido, é para os filhos, é para os irmãos, é para o pai, para a mãe. Se não for pela graça de Deus, nem eu e você conseguimos. Aquele povo também não conseguiria. Por isso o Senhor nos alertou através de Moisés, dizendo, olha, atentem para essas coisas, observem, aprendam, ensinem. Vocês vão entrar numa terra que é boa, que é maravilhosa, mana leite e mel, mas está cheia de povos pecadores, povos que são idólatras, que não me amam, que me aborrecem, e que vão influenciar vocês a se desviarem dos meus caminhos. Por isso, aprendam os meus mandamentos e ensinem aos filhos de vocês. É o que ele está dizendo aqui para essa geração que está prestes a entrar na terra. Ele chega aqui, no 4º versículo, eu quero que você atente comigo de maneira atenciosa agora. O 4º versículo diz, ouve, ó Israel, ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Esse aqui é o chamado Shema, como dizem os judeus. O Shema, ele se divide em duas partes, mesmo sendo uma palavra pequena, mas ele se divide em duas partes, essa frase. A primeira parte é uma declaração de quem Deus é. A primeira parte do Shema é uma declaração de quem Deus é. A segunda parte, a ordem de como agir à luz dessa declaração. Eu estou ouvindo, eu sei quem Deus é. Isso foi dito para mim. E agora eu vou seguir, eu vou agir de acordo com essa revelação que foi dada aqui para mim, de que Ele é Deus. Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Nada pode ser mais profundo, nada pode ser mais significativo e digno de atenção do que aquilo que o Senhor tem a dizer ao seu povo. Nada pode ser mais profundo e significativo do que aquilo que Deus tem a dizer ao seu povo. E aonde é que encontramos o que o Senhor tem a dizer ao seu povo? Na sua palavra, nas Escrituras, nos seus mandamentos. Ele é muito claro nisso. A partir disso, então, o povo ouviu a declaração de quem era o Senhor. Olha, o Senhor, nosso Deus, Ele é o único Senhor. Não há outro. Fora dele não há outro. Nenhum outro nos tirou do Egito. Nenhum outro nos guiou durante 40 anos, suprindo nossas necessidades. Nenhum outro trouxe o maná. Nenhum outro nos deu água. Nenhum outro cuidou de nós como Ele cuidou e cuida até hoje. O Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Era o que aquela geração estava ouvindo ali da boca de Moisés. Então vem aqui o 5º versículo. A partir dessa declaração, então, vai ser introduzido agora qual deveria ser a ação do povo depois de ouvir esta declaração de quem é o Senhor. Vejam comigo o 5º versículo. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Conhecer a Deus e amá-lo de todo o coração. Essas três figuras são colocadas aqui, mas, de certa forma, na verdade, ficariam em duas, digamos assim. De maneira geral, nós cremos e ensinamos a dicotomia, porque de maneira majoritária é o que é ensinado nas Escrituras. Se você observar, a maioria dos comentaristas, eles vão defender que nós temos a dicotomia, ou seja, o homem é formado por corpo e alma. Mas aqui nós temos essas duas figuras. Os hebreus usavam muito isso em sua poesia. Nós vamos encontrar isso nos Salmos, em Provérbios. E eles vão dizer às vezes a mesma coisa de maneira diferente. Então, o que é que ele quer dizer aqui com coração? Ele está se referindo ao intelecto. Porque também percebemos que nas Escrituras existem termos que são intercambiáveis, que são sinônimos em relação ao interior do homem, como coração, alma, espírito, o interior do homem, mente, tanto no Velho quanto no Novo Testamento. Quando o Senhor vai falar isso, vai se referir ao interior do homem. Então dizem que no coração estão as sedes do intelecto, as sedes dos sentimentos, das afeições, e também a sede, digamos assim, de certa forma, da vontade, do poder de decisão. Essas sedes, digamos assim, estão dentro do coração, dentro do interior do homem.
muitas vezes discutem o que, mas às vezes não chegam muito a lugar nenhum e não tem necessidade de se fazer isso. Mas aqui nós percebemos que ele coloca essa sequência para, de maneira didática, nos ensinar e nos fazer atentar para o nosso interior. Então, quando ele fala aqui amar ao Senhor de todo o coração, ele está apontando para o intelecto, para a razão, para o raciocínio. Quando ele fala de alma, ele está falando das emoções, dos sentimentos. E quando ele fala aqui de força, tem a ver com essas duas coisas então combinadas. O raciocínio, ou a razão e a emoção. E ela desemboca então agora na força. E o que é a força representada aqui? É o corpo em ação com todas as suas habilidades e potencialidades. Amar ao Senhor de todo o coração, de toda a alma e de toda a força. Se aplicar a conhecer os mandamentos do Senhor, a conhecer aquilo que Ele deu a revelar a nós sobre Ele, sobre o seu caráter, sobre os seus atributos, sobre a sua salvação, sobre a sua bondade, sobre o fato de sermos seu povo, de Ele ser o único Deus. Devemos empreender a força do nosso intelecto para conhecê-lo através da sua palavra. De toda a alma, devemos aplicar também nossas emoções, nossas afeições e dedicarmos ao Senhor com toda a devoção. Daquilo que conhecemos e que vamos conhecendo e colocando no interior, no coração pela sua palavra. Isso vai gerando em nós as afeições e as emoções que devemos ter em relação a Deus. E isso naturalmente vai desembocar em toda a força do nosso ser, que vai ser expresso nas nossas ações, o que fazemos com o nosso corpo. Aquilo que buscamos fazer com as mãos, aquilo que nos apressamos para fazer, os projetos que temos, os sonhos que temos, tudo isso desemboca em amar ao Senhor de todo o coração, de toda a alma e de toda a força. Era extremamente importante para aquela geração ter isso no seu coração. Amar ao Senhor com todo o ser, com tudo que é, com tudo que tem. Essa é a finalidade principal da vida do povo de Deus. Essa é a nossa finalidade. É também, ao mesmo tempo, a maior responsabilidade do homem. E é a natureza, digamos assim, do relacionamento entre o Senhor e o povo que Ele escolheu para amar. Porque, como citamos aqui, que João coloca isso na sua epístola, nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Nós o adoramos porque Ele decidiu se revelar a nós, se mostrar a nós como o único Deus, como o único Senhor digno de ser adorado em todo o tempo, com todo o nosso ser, por toda a vida e por toda a eternidade. Esse povo estava prestes a entrar numa terra, ou em terras de povos idólatras. Heteus, Ferezeus, Jebuseus, Amorreus e vários outros eus estavam ali diante deles. Povos idólatras, que não tinham temor de Deus no coração e que os influenciaria a se desviarem dos caminhos do Senhor. Em terceiro lugar aqui então, depois de dizer da importância e da seriedade de ouvir, de atentar, de aprender e de cumprir os mandamentos do Senhor, esses mandamentos do Senhor também deveriam ser inculcados aos filhos. Observe comigo os versículos 7 ao 9. Vejam aqui a partir do 6º. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Estarão no teu coração, lembrando, sede do intelecto, da razão, sede das emoções, sede da vontade. 7º, tu as inculcarás aos teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te, e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. O Senhor foi muito claro com o povo, resumindo: primeiro vocês aprenderão os meus mandamentos, vocês guardarão os meus mandamentos no coração de vocês, vocês colocarão em prática esses mandamentos, e vocês em seguida ensinarão esses mandamentos aos filhos de vocês. Cada pai e mãe
deveria se empenhar e se esforçar por amar ao Senhor. Deveriam ser padrão, eles mesmos, para os seus filhos. Eles deveriam ensiná-los com propriedade, com regularidade, com paciência em todo o seu crescimento. Manhã, tarde e noite, pela casa toda e até fora, no caminho. Inculcar é repetir, até que o filho aprenda e comece a praticar fielmente. Se eles não fizessem isso, as nações e os povos com os quais eles se encontrariam mais à frente na terra prometida, inculcariam as suas culturas, a sua maneira de viver nos filhos deles. O objetivo do Shema era ordenar a Israel o compromisso total e absoluto com o Senhor, seu Deus. Um compromisso que envolveria tudo o que eles eram, tudo o que eles tinham, enquanto indivíduos e enquanto povo. Essa era a direção do Senhor aqui, para esse povo que estava prestes a entrar na terra. Era um compromisso que eles passariam de geração após geração, ou de geração a geração. Eles ouviram relatos sobre idolatria, a rebeldia do povo. Eles ouviram tudo isso. Se eles obedecessem, o seu futuro seria diferente. O Senhor lhes seria favorável. Quando ele fala aqui nesses versículos, o 8º e o 9º, também as atarás como sinal na tua mão, que serão por frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. O Senhor está dizendo, olha, cerquem-se dos meus mandamentos. Coloquem em todo lugar visível, que seja fácil de vocês observarem e verem, para que eles não se apartem dos olhos de vocês. Porque basta se desviar por um pouco, para que então vocês incorram em pecados contra mim. Era o que o Senhor estava dizendo para aquele povo. Mantenham os meus mandamentos à vista dos olhos de vocês, dos filhos de vocês. Quero lembrar um fato interessante. Uma das missionárias, Márcia Barbuti, que trabalha com nossa querida Biguinha, na IPB, trabalha com crianças no Ministério Infantil. Ela, assim como Biguinha, de vez em quando viaja. E ela falou que foi a uma igreja certa vez, estava dando um treinamento no final de semana para o pessoal do DI nessa igreja. E ela fez uma gincana com as crianças, e ela fazia as perguntas, e aí ela percebeu que havia pelo menos alguns garotos, não sei se 3 ou talvez 4, que estavam sempre juntos, e quando ela fazia a pergunta, às vezes eles respondiam de pronto, mas às vezes ela percebia que eles conversavam entre eles, e diziam, olha, aquele da porta, ou então, aquele da escada, aquele do corrimão, aquele da mesa, aquele não sei da onde. Ela ficou encucada de que é isso? Por que eles fazem isso? Aí chamou esses meninos depois para junto dela, perguntou, olha, eu percebi vocês fazendo isso, por que vocês faziam isso? Porque nossos pais fizeram isso em casa, desde a porta de casa, quando a gente entra, porta em cima, corrimão, porta do quarto, geladeira, armário, sempre tem os mandamentos do Senhor, tem Bíblia para tudo que é lado lá em casa. Ela disse, olha, eu quero conhecer tua casa. Aí Márcia foi lá, conheceu os pais, e ela ficou encantada quando entrou naquela casa e viu aquilo. Às vezes nós alguns acham que é fanatismo. Você lê a Bíblia de manhã, de tarde e de noite. Você cercar os filhos com versículos. Talvez alguém achasse, ou ache, piegas, por exemplo, a mãe colocar um versículo na mochila do filho, ou no caderno, na capa do caderno, ou colocar no computador. Que é isso? Para que isso? Alguns dão desculpas altamente espirituais. Eu tenho a Bíblia no coração, eu tenho a memória boa, para que colocar isso aí? Alguns acham isso. Mas é extremamente importante, meus queridos, sempre ouvindo os pais com seus temores, e ouvindo também adolescentes, jovens e até alguns adultos que contam das suas lutas e suas batalhas contra o pecado. Eu já estava meditando há um tempo sobre esse texto, e pela graça de Deus hoje foi o dia de compartilhar. E esse é o momento das aplicações. Que aplicações nós temos aqui para nós a partir desse texto? Nós que fazemos parte da nova aliança no sangue de Cristo, no sangue do Cordeiro. Em primeiro lugar, pelo menos enquanto eu estiver por aqui, vocês vão me ouvir sempre. Eu vou inculcar em vocês sempre que puder, a não ser que vocês me mandem embora. Aí eu vou inculcar em outro lugar, em outra igreja. Nós precisamos meditar e pensar em quem é Deus,
a partir das Escrituras. Nós não podemos pensar em Deus a partir dos nossos sentimentos, a partir de nossa mente, do nosso coração corrupto e enganoso. Precisamos meditar em Deus, pensar em Deus, a partir da revelação que Ele deu para nós, aqui no Velho e Novo Testamento, que é a sua palavra. Segundo, nós precisamos levar a palavra de Deus a sério, porque a palavra de Deus é a nossa vida. A própria palavra dá testemunho a respeito dela, do que ela é para nós. Através de que instrumento nós ouvimos o Evangelho? Através da palavra. Através de que instrumento fomos convencidos do pecado, da justiça e do juízo? Pela palavra pregada. O Espírito Santo veio no nosso coração e nos convenceu a partir da palavra pregada. A partir de que instrumento nós conhecemos a Deus? Conhecemos a criação, sabemos sobre a queda, conhecemos sobre a redenção e do que está guardado para nós. Através da palavra de Deus, através dos seus mandamentos. Nós precisamos e devemos conhecer os seus mandamentos. Como vimos, eles não estão longe de nós. Há todo tipo de versão, de tradução que nós podemos pegar. É claro que eu vou recomendar as confiáveis. Nós precisamos atentar que a palavra de Deus é muito mais séria para as nossas vidas do que nós podemos conceber, do que nós possamos imaginar e pensar. A palavra de Deus é eterna. A palavra de Deus, ela é perfeita, ela restaura a alma. Os testemunhos do Senhor são fiéis. Eles dão sabedoria até às pessoas que são simples. Eles devem nortear a nossa vida. Como vemos também na epístola de João, João escrevendo na primeira epístola, no 5º capítulo, do 1º ao 5º versículo, ele vai dizendo, olha, os seus mandamentos, os mandamentos do Senhor Jesus, eles não são penosos. E qual é a vitória que vence o mundo? Ele diz, é a nossa fé. E através do que vem a fé? Através da palavra de Cristo. Não há outro meio. Os mandamentos do Senhor não são uma opção para nós. Não são uma opção para mim e nem são uma opção para você. A única direção que temos é ouve, atenta e cumpre. Simples assim. Simples assim. Não há o que argumentar, não há o que discutir. É ouvir, atentar e cumprir. É a direção que o Senhor dá para nós. O Senhor Jesus Cristo, Ele mesmo vem e reafirma esses mandamentos, como eu falei, os 10 mandamentos, e alguns que continuam tendo validade, inclusive para a igreja do Senhor hoje. E Ele nos afirma algo importantíssimo em João, no Evangelho de João agora, no capítulo 14, versículo 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei, e me manifestarei a ele. O Senhor não quer um amor de boca. Eu amo a Deus com todas as minhas forças. Eu amo ao Senhor que às vezes eu nem consigo expressar o quanto. Mas você não conhece as Escrituras. Você não tem compromisso com a sua igreja local. Você não tem compromisso com o dia do Senhor. Você não tem compromisso com a evangelização. Você não tem compromisso com o discipulado. E você quer dizer que ama ao Senhor? Como? Nós vimos a sequência. Amar ao Senhor de todo o coração, de toda a alma, de toda a força. Intelecto, emoções e prática. Toda a força de todo o nosso ser. E é Ele mesmo que nos capacita a cumprir os seus mandamentos. Você pode ler depois em casa. No livro de Ezequiel, no capítulo 36, versículos 24 a 27. Quando ali o Senhor falando ao povo, já num outro momento, o povo já era uma monarquia estabelecida. E o Senhor fala dizendo, olha, vindicarei a minha santidade diante as nações. Eu vou trazer vocês de lá. Eu aspergirei água pura sobre vós. Eu tirarei o coração de pedra de vocês e colocarei um coração de carne. Eu porei dentro de vocês o meu espírito, para que vocês observem e guardem os meus estatutos e os meus juízos e os cumpram. Promessa de que Cristo viria para nos capacitar, nos enviando o seu Espírito Santo para conhecermos as Escrituras, para entendermos os seus mandamentos e para nos dar a força para colocarmos em prática os seus mandamentos.
E aqui eu quero me dirigir de maneira especial agora aos pais. Os pais precisam refazer as suas agendas com seus filhos. Eu falo aqui aos pais da igreja mesmo. Os pais amam seus filhos, sem dúvida alguma. Quero que não há dúvida em relação a isso. E sempre se esforçam para dar a melhor casa, o melhor conforto, dar o melhor tipo de roupa, dar o melhor tipo de educação formal, escola, universidade. Procura promover o melhor tipo de férias, viagens e tantas coisas mais, que são coisas boas. Se vocês podem dar aos seus filhos, deem, porque isso é bênção de Deus. Mas se vocês dão estas coisas, e vocês não dão a eles os mandamentos do Senhor, se vocês não sentam com eles para ensinar os mandamentos do Senhor, vocês estão em falta com o Senhor e com os filhos de vocês. É sentar com eles mesmo. É ter tempo com eles para sentar, contar as histórias. E quando eles perguntarem, painho, isso aqui. Olha, meu filho, é isso aqui, isso aqui. Isso aqui, isso aqui. É isso, é isso, é isso. E mais isso, e mais isso. Pergunte. Cansou? Vou chamar tua mãe. Mulher, vem cá, me ajuda aqui. Aí vocês revezam. Mas vocês não podem abandonar os filhos de vocês em relação aos mandamentos do Senhor. Deem o melhor que vocês podem dar do que existe nessa terra. Mas a melhor coisa dessa vida é a palavra de Deus. E vocês não podem negar isso aos filhos de vocês. Vocês não podem legar isso à igreja. A igreja entra como uma parceira para ajudar, para auxiliar. Mesmo porque o contato que nós temos é muito pouco. Uma vez na semana, geralmente. Como é que você vai querer que o seu filho cresça nos mandamentos do Senhor, em conhecê-lo, em amá-lo e viver para ele, se ele tem apenas um encontro por semana com pessoas que vão ensinar a ele a Bíblia? O princípio que é colocado aqui pelas Escrituras, esse princípio de ensinar aos filhos é perpétuo. Até que ele volte para nos buscar, os pais devem ensinar aos seus filhos. Devem cercar os seus filhos com os mandamentos do Senhor. Então, pais, revejam as suas agendas. Revejam que tempo vocês estão tendo com os filhos de vocês para conhecerem os mandamentos do Senhor através de vocês. E aqui, como no próprio texto, o texto nos direciona. Antes de dar essa ordem para que os pais inculquem nos seus filhos, o Senhor fala para os pais: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Para pais que não amam ao Senhor de todo o coração, de toda a alma e de toda a força, tentar ensinar isso aos filhos será inútil. Porque talvez haja coisas que você vai querer ensinar para ele, e ele vai dizer: mas o Senhor não faz porque só quer que eu faça. Não sei quem está falando. O Senhor não faz nem um pouco, quer que eu faça? Que é isso? Os pais são padrão. Os pais são padrão. Eles têm esse compromisso, essa responsabilidade de inculcar os mandamentos do Senhor aos seus filhos. Se vocês não ensinarem os mandamentos do Senhor aos seus filhos, a TV, a internet, enfim, o mundo, vai inculcar a cultura deles, vai inculcar a adoração aos deuses e ídolos que eles têm, e vai passar isso para os filhos de vocês. E quando vocês pararem para tentar nisso, talvez seja tarde em alguns casos, ou talvez vá lhe gerar muito sofrimento. Lutem pelo coração dos filhos de vocês. Lutem pelo coração de vocês mesmos. Porque nenhum de nós tem inclinação natural para buscar ao Senhor e obedecer, cumprir seus mandamentos. Nenhum de nós tem inclinação natural para isso. É graça que vem de Deus. E precisamos buscar esta graça que está em Cristo Jesus. Precisamos nos fortificar nele. Fortifique-se vocês mesmos, pais, na graça de Cristo Jesus. Guardem o coração de vocês, porque dele procedem as fontes da vida. Lutem e guardem o coração dos filhos de vocês. Sentem com eles para saber o que eles aprenderam na escola. Sentem com eles para saber o que eles estão assistindo na televisão.
Sentem com eles para saber o que eles estão vendo na internet. Sentem com eles para saber quem são os amigos deles, que tipo de amizades eles têm. Não baixem a guarda. Não baixem a guarda. Muito cuidado. Sejam inconquistáveis pelo mundo. Guardem o coração de vocês mesmos e guardem os corações dos filhos de vocês. Muitos deles agora, talvez, estejam enfrentando frieza, distância de Deus, vícios, estão encantados com baladas, encantados com promiscuidade, com prazeres e com tantas outras coisas. E você às vezes não tem a mínima ideia do que está acontecendo com o coração do teu filho, da tua filha, ou dos teus filhos. Sem falar outros males que talvez estejam pressionando-os, estejam fazendo-os sofrer e passar por tribulações e você não tem a mínima ideia. Sejam amigos dos filhos de vocês. Sejam amigos verdadeiros. Conversem com eles de maneira interessada. Procurem saber o que eles pensam a respeito de Deus. Procurem saber o que eles acham das Escrituras. Leiam com eles, conversem com eles. Porque se vocês não fizerem, outros vão fazer. Se pelo menos esses outros fossem outros irmãos da igreja, ou um presbítero, ou um diácono, ou um pastor, menos mal. Mas e se não for? Em último lugar, precisamos clamar ao Senhor que nos capacite a educar os filhos de acordo com os seus mandamentos. É responsabilidade dos pais. E você não pode transferir isso para a escola, para a igreja ou para qualquer outro. É responsabilidade tua enquanto pai, enquanto mãe. E enquanto filhos, nossa obrigação é ouvir, atentar e obedecer. É sentar com os nossos pais. Quando eles quiserem falar conosco, vamos sentar e vamos ouvir. Quando eles quiserem nos chamar para fazer um devocional, vamos fazer com eles. O culto doméstico, vamos lá fazer com eles. Sejamos abençoados com a palavra de Deus e com o convívio com os nossos pais. Ouçamos o que eles têm a nos ensinar sobre a palavra de Deus em casa. Concluindo, de acordo com esse texto, nós vimos que a adoração, a vida com Deus, o amor a Deus, ele começa em casa. O culto a Deus começa em casa. Uma vida consagrada a Deus começa na família. A partir dos pais, sim, a partir de pais que amam e adoram a Deus. Os filhos têm grande referencial, providenciado pelo próprio Deus, para andarem com Ele. Esses pais têm prazer no seu Senhor e nos seus mandamentos. A minha oração é que o Espírito Santo nos faça perceber que o privilégio e a bênção na paternidade devem ser proporcionais no coração e na vida prática à responsabilidade de criá-los unicamente para o Senhor. Os pais que fazem parte da aliança do Senhor não têm escolha. O caminho é a obediência. Vamos orar. Ó Senhor, nosso Deus e Pai, clamamos a Ti por Tua graça, Senhor, e por Tua misericórdia, porque nenhum de nós pode se chegar a Ti por si mesmo. Precisamos de Cristo Jesus, nosso Senhor, nosso mediador. Senhor, nos dá a graça de desfrutar do poder que vem da cruz, de uma vida vitoriosa sobre o pecado, de uma vida que cresce em maturidade nos Teus caminhos. Senhor, perdoa-nos, porque estamos em falhas, estamos em tantos pecados, como vários dos que foram colocados aqui, Senhor. Nós te pedimos o perdão, te pedimos em nome do Senhor Jesus que o Senhor nos perdoe, e que o Senhor nos sare, que o Senhor nos restaure, e que o Senhor nos faça andar em teus caminhos. Eu clamo, Senhor, por cada pai e mãe aqui nesse lugar, por cada pai e mãe dessa igreja, dos que têm filhos ainda no braço, dos que têm filhos já grandes, dos que já têm filhos já adultos. Eu te peço tua misericórdia por cada um deles, Senhor. E a graça de que a tua palavra, de que os teus mandamentos permeiem os corações dessas famílias. Te peço pelos filhos, Senhor. Guarda os seus corações.
Que eles sejam guardados em teu nome, Senhor, pela tua palavra, para a tua glória e para a tua honra. Em nome do Senhor Jesus. Amém e amém.